Ednei Silvestre, um dos maiores correspondentes internacionais da história do nosso país, já teve muitas facetas na literatura. Já lançou conto que ganhou Jabuti, História Trilhada, e um dos trabalhos mais importantes é Contestadores, que completa 20 anos. E Ednei hoje vem conversar com a gente sobre essa obra. E eu tenho uma pergunta: ao longo desses 20 anos, houve alguma descoberta, insight, retorno desse livro que te surpreendeu ou trouxe alguma perspectiva atualizada sobre os entrevistados ou sobre as histórias que são enaltecidas nele? Várias, várias. Pouco depois da publicação do livro, pouco antes, na verdade, o Paulo Francis morreu. E o Paulo Francis tinha opiniões muito contundentes sobre política nacional, sobre a condução da política econômica do Brasil, e tudo mudou muito desde então. Nesse meio tempo também, a entrevista da Camille Paglia, em que ela fala muito da vida, da intensa atividade erótica na Casa Branca com Bill Clinton, a perspectiva a respeito da Mônica Lewinsky e do Bill Clinton mudaram muito nesses tempos, né? Naqueles tempos já se falava do que o porquê, porquê pessoas do partido opositor do Bill Clinton colocaram na Casa Branca uma moça republicana. Que história é aquela? A história das joelheiras. E eu faço uma introdução nessa nova edição que começa justamente com a situação do presidente americano, Bill Clinton, e da estagiária Mônica Lewinsky. E aí as conclusões de quem foi ou quem foram as vítimas e o que fizeram com Mônica Lewinsky, o que fizeram com Bill Clinton, isso cabe ao leitor, né? É uma análise e uma crítica que quem lê deveria fazer. Você foi correspondente internacional e essa trajetória toda, que é até pós muitas dessas passagens, o livro saiu posteriormente, então você cobriu mais conhecidamente o 11 de setembro, mas também esse caso de felácio entre Mônica Lewinsky e Bill Clinton, também guerras, a viagem do Papa a Cuba, e como essas experiências todas influenciaram a sua abordagem nessas entrevistas, e especificamente um fato. Você acha que hoje, que essas coisas não são tão recentes, seria abordado com menos delicadeza, com mais dedo na ferida, com mais frieza? Depende do repórter e depende da atitude do repórter. Eu, se fosse entrevistar a Madonna, por exemplo, que é uma pessoa que eu acho que será um dia uma grande entrevistada, quando fizerem uma boa entrevista com ela, que ninguém fez até agora, acho que a última coisa que a mim me interessaria é saber quantas vezes ela transa e com quem. Quais as moças que ela namorou, quais os rapazes que ela namorou. Eu não tenho nada com isso, não me interessa. Me interessa, sim, quem é essa moça que veio daquela cidade pequena, lá do meio dos Estados Unidos, foi para Nova York, trabalhou no balcão de uma loja de sanduíches, comia comida que ela pegava em lata de lixo, estudando dança e tentando vencer na vida, e foi, transformou-se nessa. Deixa eu dizer, eu nem sou fã da música da Madonna, mas eu acho a personalidade dela extraordinária. E, por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Nunca ninguém perguntou o que ela lê. E ela lê muito. Ela escreveu um livro para o filho dela, um livro infantil de histórias que ela gostava de contar para o filho. Não se fala nisso. Ninguém sabe. Pergunta para. Você sabia que a Madonna escreveu um livro infantil? Ha, ha, ha. Entendeu? A gente só pensa nisso porque ela é esperta, ela faz seus escândalos e com isso ela vai para a mídia. Mas eu fugi um pouco da pergunta, porque você me perguntou daqueles tempos para cá e uma atitude mais agressiva. Acho que depende do repórter ou da repórter. A vida privada dos entrevistados não me interessa. Me interessa quando, por exemplo, eu estava na casa do Saramago, com a mulher do Saramago, um homem que diz para mim: aos 63 anos, eu descobri o amor com uma mulher de 36. Isso é vida íntima, isso é vida particular. E ele fala do amor por ela, e ela fala do amor por ele.
Isso sim, mas qual a maneira como fazem sexo, se é um felácio, se é um cunilingus, o que que é? Não interessa. Isso é como, por exemplo, não toca no assunto doença, a não ser que a entrevistada ou o entrevistado queira a falar do assunto. Não acho que caiba, não gosto e não acho decente fazer isso, entrevistar alguém e perguntar: é verdade que você tem um câncer de ovário? Eu não faria isso. E hoje a gente tem uma geração que faz questão de ser um pouco mais agressiva em relação a uma fonte, uma pauta, e às vezes tira o tato de sensibilidade de entender uma pessoa por completo. Isso é um fato interessante que o Contestadores traz, especificamente em duas entrevistas que é as mais estreladas, que é a de Saramago e Fernanda Montenegro, que ganha um tom íntimo, mas não desnudo, não despido. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre como chegou a essas conversas e o que as torna tão especiais para essa obra. No caso da Fernanda Montenegro, eu acompanho a carreira dela desde criança mesmo, como eu conto, desde o interior, quando eu a via jovem ainda fazendo teatro na televisão. Aí aconteceu da nossa, chamemos assim, aproximação, quando eu era correspondente em Nova York e ela foi indicada ao Globo de Ouro, antes até do Oscar. E eu a entrevistei e descobri uma pessoa que não tem nenhum, zero estrelismo, zero, absolutamente. O interesse dela não era o prêmio para ela, ela nem acreditava, nunca acreditou. O interesse dela era o prêmio para o filme central do Brasil e para a divulgação da cultura nacional. E aí a gente conversou, uma das coisas lindas que ela me disse lá atrás, não está nessa entrevista, foi: eu entendo a mulher brasileira, eu sou capaz de interpretar qualquer tipo de mulher brasileira, que eu entendo, e ela entende. A Fernanda é uma pessoa que saiu de casa aos 15 anos, saiu de casa, foi trabalhar aos 15 anos para poder pagar o curso de inglês. Isso é extraordinário. Quantas, hoje em dia, quantas Fernandas Montenegro nós teremos? Aliás, não falamos, ela não se chama Fernanda Montenegro. Ela inventou esse nome e está contado no Contestadores. E no caso do Saramago, é outra pessoa admirável, porque o Saramago também tem origens. Aliás, eu ia dizer origens modestas, não, mais ainda, né? Porque o Saramago é neto de criadores de porcos. O pai dele era guarda civil, a mãe faxineira. Ele conseguiu fazer até o curso secundário, mas técnico, porque a família não tinha dinheiro para colocá-lo no bom colégio, e ele tornou-se um mecânico de automóveis. Nisso ele se formou, ele tem um diploma. Eu pergunto para ele na entrevista se ele leu: e o senhor ainda sabe consertar carros? E ele responde de uma maneira muito bem-humorada: está lá. Ah, é impossível você lidar dentro da casa de uma pessoa, como ele e a Pilar me receberam, dentro da casa dele, numa ilha, lá na costa da África, e você não admirar-se como uma pessoa que ganhou o Nobel, ou Nobel, como ele gostava de falar, fez, e, no entanto, continua aquele mesmo rapaz simples que, aos 16 anos, 15 anos, consertava automóveis. Muito legal ter essa oportunidade de conhecer. Mas, por outro lado, o falecido Jô Soares, saudoso para a nossa cultura, dizia que a arte de entrevistar pessoas desconhecidas é o que revela um bom entrevistador. E nessa obra não temos apenas os estrelados que eu citei, mas figuras que entrelaçam uma história que até dá nome à obra, com seus contestadores. Dessas pessoas, qual foi a característica mais surpreendente que você descobriu, ao conversar com elas? Qual foi alguma história que te chamou a atenção? É difícil dizer sem pensar na na maneira simples de uma pessoa famosa, que é a Laura Bacall, que, entretanto, se considerava, mesmo sendo estrela, ela se considerava uma pessoa como qualquer outra. Eu vi a Laura Bacall pegando um táxi em Nova York, na rua. Ela não tinha limusine, chofer, assessor de imprensa, assessora de imprensa, segurança, ela não tinha nada disso. E, entretanto, ela era uma das estrelas
da época de ouro de Hollywood. E seja a pessoa conhecida, célebre ou não, o repórter ou a repórter que tiver interesse pelo outro, ela vai fazer uma boa entrevista. Ele vai fazer uma boa entrevista. Porque você quer saber mais sobre quem você está entrevistando, você quer mostrar. Se você está me entrevistando hoje, você está falando do livro, claro, do meu livro, mas está mostrando quem é esse cara que escreveu esse livro, né? O que tem por trás disso? É o interesse humano, que é o que faz o bom jornalista, na minha opinião. Por fim, quero te questionar sobre seus projetos pessoais, porque em todos os momentos em que você se aventurou por vários campos da literatura, chegou a render um jabuti, quando você foi para o lado do romance, quando você desbravou vários lados. Então, quero saber se você tem planos para projetos semelhantes a esse ou novos livros que gostaria de compartilhar com o público do Aventuras na História. Se eu fechar os olhos agora, que me deu o Jabuti, de melhor romance, tem uma continuação, que é Vidas Provisórias. Vidas Provisórias inclui também uma continuação de uma personagem de A Felicidade é Fácil, meu segundo romance. Eu estou trabalhando no fechamento dessas histórias todas no romance chamado Agora. Eu não sei quanto tempo eu vou levar para escrever. E estou me preparando para lançar em novembro, daqui a pouco, em novembro, Portas abertas. em novembro, um livro que vai surpreender meio mundo. É um livro com o título de Segredos de um Repórter, contando todos os vexames que eu dei e, ao mesmo tempo, dando dicas do que fazer quando você passa, como eu passei, da imprensa escrita, em que você não aparece, você é apenas um nome, para uma figura no vídeo. Né? Todas as coisas que eu não sabia fazer. Como eu aprendi e o que eu digo no subtítulo do livro. Eu conto ali tudo aquilo que eu gostaria que tivessem me contado, mas ninguém me falou nada. Então eu fui jogado na reportagem, dei muito vexame, fui muito criticado, às vezes com justiça, às vezes com deboche, mas atravessei. E aí eu quero passar minha experiência com esses segredos de um repórter. Isso acontece nos melhores locais, todo mundo, em todas as profissões, inclusive, mas o jornalista, quando ele é mais visto pelo fato de ele estar transmitindo essa informação. Mas eu devo enaltecer um fato, isso parte de mim, não parte da pauta, parte especificamente de mim. Quando tive minhas aulas de pós-graduação, a gente teve um módulo de história imediata. E o jornalista hoje se confunde como e transa entre papéis com o historiador. Ele acaba sendo aquele que cobre o momento no momento que a coisa ocorre. E você, Ednei, é um desses historiadores da história imediata. Isso é sensacional. E independente de qualquer deslize, você vai estar sempre enfatizado e estar presente quando essas coisas que a gente citou ao longo da nossa conversa aconteceu. Você faz parte desse registro e o Brasil agradece por esses registros existirem. Alguém pôde, ao menos, traduzir para o português ou passar, de alguma forma, um ângulo que ninguém pôde ver. Então, a gente agradece imensamente, viu? Imagina, quem agradece sou eu. E obrigado pela oportunidade. Eu Obrigado que a todos. agradeço. Redes sociais, Ednei. Ednei Silvestre Real, no Instagram. Maravilha. E se quiser acompanhar mais conversas legais como essas, o @Aventuras na História está sempre disponível a pessoa que acompanha a nossa conversa. No demais, muito obrigado pela audiência. Obrigado, obrigado, obrigado e até novembro, quem sabe. Eu recomendo até novembro, hein?